Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as habilidades para alfabetizar e a participação do professor de Educação Física nesse processo tão importante das crianças no contexto escolar, que é a alfabetização. A alfabetização que muitas vezes é negligenciada as atividades relacionadas à educação física na escola. Mas nós vamos mostrar nesse vídeo a importância do professor de educação física nesse processo de alfabetização das crianças. Bem, nessa perspectiva, nós iremos tematizar para vocês essas grandes habilidades para alfabetizar. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que aproveite e já se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações. E se você gostar desse conteúdo, que você possa deixar um like, um comentário e nos ajudar a produzir mais conteúdos para as aulas de educação física. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a alfabetização na escola. Quais são as principais habilidades que deverão ser desenvolvidas pelos estudantes nesse grande processo de alfabetização? Então, nós temos as habilidades de cunho mais cognitivas, habilidades criativas e expressivas, habilidades matemáticas, habilidades motoras, que é o carro-chefe da educação física na escola, as habilidades socioemocionais e as habilidades de leitura e escrita. Então, nós podemos entender que é uma complexidade de habilidades que vão se somar para que esses alunos possam se alfabetizar aí no começo do ensino fundamental e que, ao longo desses anos iniciais, ele possa concretizar esse processo de alfabetização e a participação do professor de educação física dentro desse processo é de fundamental importância. As habilidades cognitivas são aquelas habilidades que nos permitem realizar processos mentais. Dentro desses processos mentais, pensar, lembrar, analisar, resolver problemas. As habilidades de processamento que vão requerer atenção, memória e raciocínio lógico, todos eles essenciais para o crescimento de uma criança. As habilidades cognitivas também permitem que essas crianças se autorregulem e sejam independentes. Então, nas aulas de educação física, o professor também deve propor habilidades cognitivas, onde esses alunos possam analisar, resolver problemas, e isso vai ajudá-los no processo de alfabetização. Já as habilidades criativas e expressivas, elas compreendem a capacidade de visualizar objetos em outras formas de trabalho e compreender os elementos que compõem um objeto, como a textura, a disposição, a forma. Então, vamos pensar que esse professor, desde a educação infantil, ele já deve utilizar esses contextos para ajudar nessa construção motora das crianças. A criatividade pode ser definida como a capacidade de ter autoexpressão e ideias individuais, mas também a flexibilidade para se envolver em diferentes conceitos, para representar os próprios sentimentos e experiências. Nas aulas de educação física, estimular as habilidades criativas, expressivas, é fundamental também para que as outras habilidades possam ser desenvolvidas. Então, estimular os alunos a criar, a ser expressivo, também é uma característica muito própria das aulas de educação física. Vamos falar das habilidades matemáticas, as habilidades que permitem a capacidade de pensamento lógico para construir bases de compreensão. Essas bases para compreensão de números, formas e relações espaciais. As habilidades matemáticas ajudam as crianças a compreender o conceito de números, de ordem, relação e correspondências. As crianças devem aprender a contar e comparar números realizando cálculos matemáticos e aritmética básica. Também incluir conceitos como correspondência, classificação, comparação, ordenação e padronização. Na educação física, os jogos matemáticos, as atividades de raciocínio lógico, atividades que levem esses alunos a sequenciar números, formas, reconhecer essas formas, as relações espaciais, muito alinhado aí com as atividades de noção de espaço, tempo. Então, a educação física também pode desenvolver as habilidades matemáticas que irão ajudar os alunos a desenvolverem a sua alfabetização. As habilidades motoras
que são próprias da educação física. Aqui nós vamos trazer as habilidades motoras finas e grossas, as habilidades motoras finas que envolvem a coordenação e o controle, principalmente das regiões distais do nosso corpo, especificamente pulsos, dedos e mãos, para realizar as tarefas mais precisas. Já as habilidades motoras grossas, que vão envolver as regiões proximais do nosso corpo, como os braços, as pernas, o tronco, para realizar movimentos mais fundamentais, movimentos mais amplos, que podem incluir atividades e habilidades locomotoras e não locomotoras e manipulativas. Então, a participação das habilidades motoras no processo de alfabetização também é fundamental, e as aulas de educação física vão ajudar nesse processo. Por quê? Quando os alunos estão brincando, estão jogando, estão realizando atividades de ginástica, por exemplo, eles estão desenvolvendo habilidades motoras. Então, essas habilidades motoras que serão base para a alfabetização. Vários estudos têm demonstrado uma relação muito associativa do desenvolvimento de habilidades motoras com o desenvolvimento de habilidades alfabetizadoras, principalmente de leitura, escrita, de expressão. Então, olha como é fundamental a participação do professor de educação física no desenvolvimento de habilidades motoras, que irão gerar habilidades também para a alfabetização. As habilidades socioemocionais, que são habilidades que vão incluir a autoconsciência do aluno, a autogestão, a consciência social, a gestão de relacionamento, a bússola moral, também aspectos fundamentais nas aulas de educação física, quando os alunos estão desenvolvendo as atividades que trabalham em grupos, aprender a respeitar um ao outro, respeitar os seus próprios limites. Então, essas habilidades socioemocionais ligadas ao ganhar, ao perder, a superar frustrações, também influenciam diretamente nas habilidades de alfabetização. As crianças devem ser capazes de reconhecer os seus sentimentos, identificar o que gostam, o que não gostam e reconhecer o que podem ou não fazer em vários ambientes. E as aulas de educação física são muito férteis para que os alunos desenvolvam as suas habilidades socioemocionais. Elas também devem aprender a abraçar, a apreciar a diversidade, a respeitar os sentimentos e as perspectivas dos outros. Nessa fundamentação teórica, essas habilidades socioemocionais, elas também são muito desenvolvidas nas aulas de educação física. E, para finalizar, as habilidades de leitura e escrita, que são habilidades que vão incluir a linguagem, a consciência fonológica, a fala, a leitura e escrita. E, nessa perspectiva, a linguagem receptiva ela vai ser importante para que a criança compreenda a linguagem, a compreensão do significado de palavras e do que elas transmitem. Já a linguagem expressiva, ela é responsável pelo uso da linguagem por meio da fala ou de formas alternativas para transmitir pensamentos e ideias. Então, vejamos que nas aulas de educação física, essas habilidades de leitura e escrita também podem ser desenvolvidas quando o professor propõe atividades diversas, onde vai estimular a linguagem corporal, a linguagem oral, a linguagem facial, a consciência da fala, também estimular a leitura, escrita, desenhos. As aulas de educação física também podem desenvolver essas habilidades de leitura e escrita. Ok? Então, chegamos ao final dessa nossa aula, onde nós tratamos das grandes habilidades que vão ajudar as crianças no processo de alfabetização. E os professores de educação física também são muito importantes durante a construção desse ciclo de alfabetização das crianças. Se você gostou dessa aula, deixe um like aqui nesse vídeo, faça um comentário, me diz aí se você já utiliza essas grandes habilidades e também se a alfabetização das crianças é papel dos professores de educação física, ok? Um grande abraço e até a próxima.